Os medicamentos são produtos farmacêuticos tecnicamente obtidos ou elaborados com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. São diferentes de remédios, pois são elaborados em laboratório e possuem toda uma regulação para serem comercializados e podem ser obtidos nos seguintes tipos: de referência, similar ou genérico. De onde vêm os novos medicamentos? Plantas, animais, fungos e bactérias ainda são as maiores fontes de substâncias biologicamente ativas. Elas possuem defesas naturais que nós tentamos reproduzir. Desse modo, diversos medicamentos são inspirados na natureza. Falaremos um pouco sobre os antibióticos e os antivirais. Antibióticos são medicamentos usados para tratar infecções bacterianas. Eles são ineficazes contra infecções virais e a maioria das demais infecções. Os antibióticos destroem os micro-organismos ou detêm a sua reprodução, tornando mais fácil para as defesas naturais do organismo eliminá-los. Os antibióticos estão agrupados em classes dependendo de sua estrutura química. Entretanto, os antibióticos incluídos em cada classe frequentemente afetam o organismo de maneira diferente e podem ser eficazes contra bactérias diferentes. As classes de antibióticos incluem aminoglucosídeos, carbapenems, cefaloporinas, fluoroquinolonas, glicopeptídeos e lipoglicopeptídeos, macrolídeos, monobactans, oxazolidinonas, penicilina, polipeptídeos, rifamicinas, sulfonamidos, streptograminas, tetracilinas. Cada antibiótico é eficaz apenas contra determinadas bactérias. Ao escolher um antibiótico para tratar uma pessoa com infecção, os médicos estimam qual bactéria é a causa provável. Por exemplo, algumas infecções são causadas somente por determinados tipos de bactéria. Às vezes, o antibiótico é previsivelmente eficaz contra todas as bactérias que têm mais probabilidade de causar uma infecção e, portanto, outros exames podem não ser necessários. As bactérias, como todos os micro-organismos vivos, sofrem alterações ao longo do tempo em resposta às mudanças ambientais. Devido ao consumo generalizado e abusivo de antibióticos, as bactérias estão constantemente expostas a estes medicamentos. Apesar de muitas bactérias morrerem quando expostas aos antibióticos, algumas desenvolvem resistências aos efeitos farmacológicos. Por exemplo, há 50 anos, o Staphylococcus aureus, uma causa frequente de infecções de pele, era muito sensível à penicilina. Com o passar do tempo, cepas dessa bactéria desenvolveram uma enzima capaz de inativar a penicilina, tornando este medicamento ineficaz. Antibióticos são substâncias capazes de eliminar ou impedir a multiplicação de bactérias. Por isso, são usados no tratamento de infecções bacterianas. Atualmente, porém, o uso indiscriminado de antibióticos vem fazendo com que as bactérias se tornem resistentes aos tratamentos, gerando um grave problema no mundo todo. O uso indiscriminado ocorre quando os antibióticos são usados para tratar infecções que não são causadas por bactérias, como os resfriados, por exemplo, quando tomados em doses incorretas e quando o tempo de tratamento é inadequado. Quando se inicia o uso de um antibiótico, o doente geralmente apresenta sintomas como dor e febre. Com a tomada das primeiras doses, as bactérias mais frágeis começam a ser eliminadas e os sintomas melhoram. Se o paciente suspende o uso neste momento, as bactérias mais fortes que continuam vivas começam a se multiplicar novamente e os sintomas vão reaparecer. Como as novas bactérias são descendentes daquelas resistentes, é bem provável que o mesmo medicamento não cure mais esta infecção. Como evitar a resistência aos antibióticos? Nunca use antibióticos sem indicação do médico ou dentista. Use a dose que for prescrita e nos horários corretos. Nunca pare o tratamento antes do prazo indicado, mesmo que os sintomas tenham melhorado. Não use antibióticos fora do prazo de validade e evite guardar sobras de antibióticos em casa, pois a quantidade geralmente não é suficiente para um novo tratamento. As infecções por vírus estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade no mundo. Esses agentes infecciosos são acelulares e fora das células não possuem vida.
Os vírus são formados por DNA ou RNA, é uma estrutura proteica que os envolve chamado capsídeo. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, são obrigados a entrar em células e usar o metabolismo delas para se reaplicar. Alguns podem até integrar fragmentos de seu DNA ao DNA de seu hospedeiro, possibilitando que sintomas clínicos reapareçam sem que seu hospedeiro seja exposto novamente ao vírus. Os medicamentos capazes de extinguir uma infecção viral são chamados de antivirais. Como os vírus podem se aproveitar das vias metabólicas de seu hospedeiro, é muito difícil encontrar fármacos que ajam de maneira específica para o combate a esses agentes. Além disso, o modo de ação dessas drogas ainda não é completamente compreendido, porém, a maioria das drogas disponíveis atualmente estão relacionadas com a inibição da síntese ou na regulação viral dos seus ácidos nucleicos dentro do hospedeiro. Os antivirais são classificados de acordo com sua forma de ação. Dentre os principais fármacos, podemos citar inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa. Inibem a enzima transcriptase por incorporação à cadeia de DNA do vírus, tornando-a defeituosa e impedindo sua duplicação. Os principais fármacos desta lista são a abacavir, tidanosina, estavudina, lamivudina, zidovudina e tenofovir. Inibidores não nucleosídicos também inibem a enzima transcriptase, se incorporando à cadeia de DNA do vírus. Exemplo: efavirenz, etravirina e nevirapina.